Eu vou abrir os trabalhos compartilhando com vocês uma expectativa minha pessoal em relação ao rumo da prosa. Qual o papel da economia no mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história? Que crise é essa? É talvez o maior impasse civilizatório que experimentamos, porque é uma crise antrópica, uma crise causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise tem os seus desdobramentos nas mudanças do clima, na produção monumental de resíduos, na perda progressiva e sem precedentes da biodiversidade, na desertificação do solo, na escassez de água doce e limpa, e tudo isso tem impacto sobre produção de alimentos, na transgenia irresponsável, assodada, a forma como se licencia certos organismos geneticamente modificados, crescimento caótico das cidades, perda progressiva da mobilidade no meio urbano, e a maior parte de nós já vive em cidades no mundo, especialmente no Brasil. E tudo isso desafia certamente a economia. Esse debate vem de longe. A Rio+20 é Estocolmo +40. Na verdade, a gente está discutindo aqui mais uma vez, e graças a Deus com cada vez mais convicção e mais recursos à mão, massa crítica, nós estamos frontalmente discutindo um modelo de desenvolvimento que exaure os recursos naturais fundamentais à vida e que, em alguns lugares do mundo, é o caso da China, a grande locomotiva econômica do planeta, há um debate em curso sobre qualidade de vida. Basta estar empregado para você dizer eu estou bem? É uma questão, uma pergunta boa. Como se mede o sucesso de um modelo de desenvolvimento? O PIB é o indicador mais correto, mais preciso para medir a riqueza de um país? Esse debate está em curso. E eu gostaria de falar que os fatores que me motivaram, motivaram a gente a promover esse debate, a escutar o que os nossos colegas aqui têm a dizer e as angústias também de vocês, da plateia, foi não tanto uma motivação intelectual, ela também, claro, está presente, mas talvez menos nobre ou não, da minha parte, uma motivação de ordem prática mesmo, já que atualmente eu ocupo uma função executiva no governo do Estado, como subsecretária de Economia Verde. Então, com envolvimento grande na conferência agora da Rio+20 ou Estocolmo +40, como o André comentou, e o que a gente está querendo extrair e entender é mais do que esse evento poderá nos dar, mais o que ele poderá promover, ou seja, a partir dali, o que a gente pode esperar, o que essa oportunidade representa para a gente. Então, as maiores motivações que eu tenho, seria, número um, exatamente a questão da economia verde em si. Esse é um conceito ainda abstrato, e que faz com que cada um dê um pouco o tom de verde que entende, porque não é um conceito que seja ainda preciso, é uma coisa que gera essa falta de entendimento do que é a economia verde, gera uma certa desinformação, e essa desinformação gera ansiedade, angústia, receio, principalmente por parte dos países que estão entrando agora na sua rota de desenvolvimento e crescimento. Apesar de não ser um conceito preciso, ele precisa ser consistente com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A questão do termo verde, às vezes, nos remete à questão mais de natureza, ecologia, o que não é exatamente o que eu entendo por economia verde. Eu acho até que a verde não é nem a cor talvez mais apropriada. Eu estava comentando com meus colegas ontem de trabalho que seria talvez o branco, enfim, a soma de todas as cores, porque você não está lidando só com recursos naturais, você está tentando fazer uma convergência dos recursos naturais com o crescimento, com o desenvolvimento, que é o que se pretende. Então, basicamente, o que seria
a esse conceito, o que a gente entende por economia verde. Acredito que não há uma preocupação social quando se fala de economia verde, o social não está incluído, há uma preocupação muito voltada para a questão de tecnologia, né? Há uma sensação por parte de alguns que a tecnologia, a inovação tecnológica é capaz de resolver tudo, né? Só que a tecnologia, se ela não vier aliada a formas de implementação dessas novas tecnologias, ela também não vai resolver, porque as tecnologias mais modernas, eficiência energética, etc., costumam ser mais caras. Então, a tecnologia sozinha também não vai atender a esses anseios, né, da gente reduzir os nossos impactos ambientais negativos. Então, obviamente, a tecnologia é parte da solução, mas ela sozinha não vai responder a essa mudança, essa transição que o mundo todo precisa passar. O grande perigo da economia verde, mencionado pela Suzana, é que, em muitos lugares, a começar pelo documento mais importante publicado sobre esse assunto no início do ano pelas Nações Unidas, Green Economy, que é um documento de 600 páginas, a economia verde parece um atalho pelo qual você vai conseguir manter o rumo que teve até aqui a relação entre economia e sociedade no mundo contemporâneo. Que rumo é esse? O rumo no qual mais é sempre melhor. Onde se trata de produzir sempre mais, porque produzir sempre mais traz mais empregos, traz mais impostos, traz mais possibilidade de arrecadação, traz mais potencial, inclusive de formação de bens públicos, onde, portanto, se trata de um caminho para tornar compatível a manutenção do crescimento econômico com os limites do ecossistema. O que é a economia verde? Duas dimensões centrais. Primeiro, valorização sustentável da biodiversidade, capacidade de exploração, por exemplo, da floresta em pé, economia do conhecimento da natureza e não da destruição da natureza. Isso é um componente essencial da economia verde e sua aplicação aos principais biomas, não só do Brasil, mas do mundo, deveria ter, ao menos essa é uma das premissas do TIB que o André citou, um potencial de ganhos econômicos, inclusive para o setor privado, imenso. Segundo lugar, e talvez mais importante ainda do que essa primeira dimensão da economia verde, é que a economia verde consiste no processo pelo qual se reduzem os fundamentos materiais e energéticos daquilo que se produz. Ou seja, produzir usando cada vez menos materiais, menos energia, emitindo cada vez menos gases de efeito estufa e poluindo cada vez menos. Essa definição mais geral, ou seja, a redução da intensidade material e energética da produção de bens e serviços e a valorização sustentável da biodiversidade, estes me parecem ser os componentes mais gerais de uma economia verde. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum novo modelo, nenhuma ruptura de modelo, nenhuma mudança sem você resolver a questão do emprego. Não é à toa que o presidente Obama, na sua campanha, falou muito sobre empregos verdes, né? Ele pensou que pudesse fazer isso via economia verde, tá? Emprego verde. É claro que não conseguiu, a crise mundial atropelou, a geração de emprego em economia verde, a gente vai comentar isso aqui durante o tempo todo, é uma coisa que vai acontecer com certa vagarosidade, tá? E o que ele vive hoje é um confronto muito grande para se reeleger, é gerar emprego. É o que o Clinton dizia, economia estúpido não adianta. Então, essa questão é importante, não há como fazer nenhuma transição se você não garantir emprego, essa é a minha opinião, particularmente nessa próxima década em que a economia mundial, em geral, vai sofrer com essa crise. Tá? O segundo ponto é métrica, não sei se por formação, tá, ou por deformação acadêmica, eu não consigo pensar em métrica se não pensar primeiro em objetivo, porque a métrica é um instrumento. Tá? Então, qual é o objetivo? A métrica, eu quero medir o quê?
Tá? Eu escolho as métricas adequadas para isso. Tá? E o ponto importante é que, se eu quero medir bem-estar, eu tenho que definir o que é bem-estar e depois pensar do que nessa métrica. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu não vejo nenhuma dificuldade na escolha da métrica. Talvez tenha o que o Ricardo colocou antes, se a gente vai entender crescimento como objetivo ou meio. Tá? Só queria lembrar, deixar um fato aqui para confirmar o que eu vinha falar sobre emprego, que crescimento, de novo, economia política, pensando em democracia, renovação de 4 anos, crescimento é um meio de garantir bem-estar. Tá? Acho que essa obsessão que todos temos por crescimento, que a gente sabe intuitivamente que sem crescimento você não tem emprego, você não tem bem-estar. O que nós podemos definir, acho que mais importante, é o que nós queremos como bem-estar. Tá? Se a evolução do pensamento econômico, o Trigueiro falou, isso é uma evolução da economia verde, pode vir a ser uma evolução do pensamento econômico? Foi, desenvolvimento sustentável foi. A evolução é muito simples, o pensamento econômico nunca considerou o recurso natural escasso. Ele nunca precificou. E várias propostas de modelo de desenvolvimento hoje já adotam, já internalizam, né, o recurso natural como um bem escasso e que ele tem uma capacidade de determinar o nível de crescimento. Rio+20. Se eu tivesse um programa para Rio+20, esse programa tem que incluir uma métrica para podermos fazer política e gestão de maneira decente. A única métrica que a gente tem em mão e que afeta tudo é a das emissões de gases de efeito estufa. Então, a melhor métrica para lidar com biodiversidade, desertificação, escassez de recursos hídricos, acidificação dos oceanos, é apostar na transição para baixo teor de carbono. Essa a métrica está dada, nós sabemos como fazer, falta o acordo e a definição de como ele será. Ao fazê-lo, nós estamos abrangendo toda a vasta gama dos problemas. Então, sem tergiversar, baixo teor de carbono e cumprimento do Acordo de Nagoya, commitment político para que haja cumprimento do Acordo de Nagoya relativo à biodiversidade. Muito obrigado.